Ora, muito boa noite a todos aqueles que estão a ver-nos e a ouvir-nos aí desse lado. Espero que passem aqui um tempo agradável connosco. Bem-vindos ao Basta Crer, um programa que é da responsabilidade do apóstolo Jorge Tadeu e também do Ministério Maná. Ele que vai estar daqui a pouco mais a sua esposa e a partir sensivelmente das 21h30, mais coisa, menos coisa, para estar aqui connosco, para nos ensinar ainda mais sobre a palavra de Deus e também para orar pelos seus pedidos de oração. Deixo já este conselho para si que me está a ver aí desse lado. Se precisar de ajuda em alguma situação, ou seja, se precisar de um pedido de oração, se precisar de falar connosco por algum motivo, ou mesmo enviar as suas fotos, como fazemos habitualmente, aqui em rodapé já estão a passar os contactos pelos quais você pode falar connosco, entrar em contacto, passa a repetição, connosco. E temos uma equipa bem grande para o atender, para o ajudar. Portanto, não se esqueça, aqui estão os contactos para que você possa, mais uma vez, volto a repetir, enviar os seus pedidos de oração, se for esse o caso, para que nós possamos também orar por si, por alguma situação que você possa estar a passar, ou mesmo também, como eu disse há pouco, mais uma vez, enviar as suas fotos e participar neste programa. Este programa não tem um sentido só, tem dois. Nós falamos consigo e você fala connosco. E tenho aqui ao meu lado o Bispo Paulo Mujinga. Paulo, boa noite ali, um alô. Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao programa Basta Crer. Esforça-te e tem bom ânimo. Este é o slogan desta semana. Então, já sabe, nós estamos aqui e você está ali. Vamos humanizar, como disse esta semana o humanizar. Bispo. E depois foi como é que tu te lembraste disso? Incrível. Porque estou a dizer, tem dois sentidos do programa. Humanizar é nós tornarmos essa televisão mais humana. Estás do outro lado, mas nem por isso há uma relação entre nós. Então, escreve para nós, ligue para nós, estamos aqui para o ajudar e também para passar as vossas fotografias. Eu já tenho aqui o meu telefone, o telefone também do Carvalho, já estão mesmo quentinhos, pronto, começamos a descar as tuas fotografias e os teus testemunhos. Já sabe, esforça-te e tem bom ânimo, Deus é contigo. Paulo, eu até fiquei animado. Abusaste. Não. Chegaste aqui, abusaste, disseste assim, Paulo, estás abatido. Não, por acaso foi. Por acaso estavas entretido aí no teu telefone e eu perguntei assim, Paulo, estás abatido? E tu disseste, responder, foi assim que tu me respondeste, ou seja, basicamente eu não percebi nada do que tu disseste, mas também não interessa. Já vi que estás animado, sim senhor, isso é que é preciso. Vamos lá, vamos começar pelas fotos, não é? Pelas fotos, Paulo? Vamos, sim senhora. Vamos, sim senhora. Então, primeiro é comer. A primeira é comer, mas acho que isso hoje vais ver que isso hoje vai aquecer. Vai aquecer, então bora lá. A primeira foto que nós temos aqui é de um grupo familiar de Stockwell, em Inglaterra. Não disse bem, Stockwell, agora tenho que te pedir a ti. Tu tens uma pronúncia british, meu. Stockwell. Stockwell. Nem é o, meu. Eu aprendi com a Queen. Com a Queen. Com a rainha. Com a rainha, exatamente. Então, temos aqui uma foto de um grupo familiar que, como podemos ver aqui, diz aqui in call volume, ou seja, alguém que estava a fazer uma videochamada. Ok. E é importante nós, ainda bem que estamos a ver esta foto, não é? Porque nós falámos no outro dia, estivemos aí reunidos e estávamos a falámos também com os bispos que estão lá fora. Aproveitamos para deixar um abraço para eles, não é? Para alguns bispos que estão nas outras nações e com quem nós estávamos a falar, juntamente com o apóstolo, obviamente, e falámos da importância no meio de toda esta situação, no meio da pandemia, e que é um assunto que não é nosso, Paulo, não é um assunto português, é algo que está a afetar toda a humanidade em todo o mundo, e mesmo assim nós estamos a conseguir chegar a literalmente milhares, se não milhões de pessoas através das plataformas digitais. Paulo, não é? É importante porque mesmo assim nós estamos aqui a ver que é uma foto de um grupo familiar, não é? Que mesmo à distância a tecnologia permite que hoje não existam barreiras, não é? Não há barreiras nem a separação. Exatamente. Então, temos a palavra de Deus também não vê essas fronteiras. Se não nos deixam ir de uma forma, nós vamos da outra. Não é? É verdade. O que importa é, de facto, nós chegarmos às pessoas e é isso que está a acontecer. Por isso eu agradeço à Rita do Reino Unido que nos enviou, portanto, esta foto de um grupo familiar em Stockwell. Muito obrigado. Temos também, depois a seguir, diz assim, boa noite a todos os bispos, pastores, convidados nesta noite, e um grande abraço ao nosso apóstolo, à nossa bispa Crystal. Convidava-os a jantar, mas uma vez que estão longe, deixo apenas uma foto, Isalina de Jersey.
Muito obrigado, minha irmã. Vai estar aqui, não vai estar, já está no meu coração. Obrigado pelo convite. Paulo, o que é que tu tens a Essa dizer? comida, meu, eu pensei que fosse uma comida vinda de uma ilha. Aliás, mas eu também já me apercebi que a UK, a Inglaterra, é uma ilha, eu não sabia. É uma ilha. Oh, Paulo. Mas nunca. As pessoas não dizem que a Inglaterra é uma ilha. Não, a sério. Não sabias? Não sabia, só soube agora. Epá, e quem fala a verdade não merece castigo, meu. O que é que não sabias que era uma ilha? Não sabia porque... Reino Unido ou Jersey? Epá, Jersey, né? Reino Unido é tudo. E eu olhei para essa fotografia, e disse, esta fotografia, esta comida, está vindo de uma ilha, milho. Sim. Epá, milho. Parece, não parece? Sim. Não, por acaso Epá, em tens razão. Santo Tomé, Cabo Verde, É verdade, o milho. Aliás, também nos Estados Unidos também comem muito milho. Milho, exatamente. Sim, mas essa fotografia realmente... Mas parecia, já estava a puxar lá para os teus lados. E já estava puxado do meu lado, afinal Não faz mal, mas olha, agradecemos à Isalina de Jersey a foto e depois ela logo a seguir manda-nos uma foto muito bonita da ilha de Jersey, no pôr do sol. Sunset, não é? É verdade, um sunset à maneira na ilha de Jersey. Muito obrigado. E depois temos aqui também uma outra foto do terceiro dia, acho que é isto, do novo grupo familiar. Vais ter muitas salvações. Concordam? Vai, sim, senhor. A Beatriz de Leiria. Concordamos, sim, senhor. Um grupo familiar. Concordamos! Beatriz! Está aqui o mestre da concordância, aqui o Bispo Paulo, que é o diretor do Departamento de Intercessão. Melhor concordância não poderiam vocês ter hoje que não aqui a concordância do Bispo Paulo. Muito obrigado, Beatriz. É verdade, está agora num registro um pouco mais sério. Concordamos, sim senhor, que esse grupo familiar vai alcançar muitas pessoas e estou a gostar dos pormenores de todos os cuidados que nós devemos ter. Sim senhor, muito bem. Temos depois a seguir uma outra foto da Mila Guedes, o nosso jantar, um belo hambúrguer exclusivo da Doce Mila. Beijinhos e bom trabalho para todos do Basta Querer. Mila, muito obrigado, um abraço para si e para o seu Mila marido. Guedes. É a mãe do Guedes, exatamente, os donos da E vê lá, pastelaria um jantar é um hambúrguer. Mas atenção, hambúrguer exclusivo. Exclusivo. É o que está aí escrito. Portanto, eu penso que, pela foto, o hambúrguer exclusivo significa o hambúrguer com tudo aquilo que eu tenho direito. Tá bom, já percebi. É ou não é? Pronto, viste? Sim, senhor. Então, vamos para a próxima foto, e que hoje, até agora, é a última. Diz assim: boa tarde ao apóstolo, Bispo Cristal, e aos bispos convidados. Muito obrigado. E também a todos do programa Basta Querer. É para vocês, né? Agradeçam a irmã. Não ouvi nenhum obrigado. Ai, tanta vontade. Obrigado. Então, sou a Sâmia da Igreja de Flamboyant. O grupo familiar foi um sucesso, com salvação e tudo. Estás a ver? Com salvações e tudo. É verdade, muito importante. Mais uma vez... já começaram a chegar mais fotos. Eu disse. Começaram logo. Mais uma vez, a importância dos grupos familiares e a importância de, principalmente neste período em que se calhar nem todos, por um motivo ou por outro, não se podem deslocar às igrejas, sejam por proibições mesmo nas vossas próprias nações. Foi também, não foi, Paulo? Foi um assunto também nós falámos aqui em Portugal. Por enquanto ainda não temos essas situações, mas eu sei que em outros locais isso existe. Até, inclusive, ontem tivemos aqui connosco a doutora Luísa, que nos estava a explicar, então, qual é o enquadramento legal, não é, em toda esta situação que está a acontecer em relação às igrejas. E foi muito bem explicado, obviamente, por ela, que nós não temos essas situações. Mas sabemos que em outras nações estas situações são reais e, infelizmente, as pessoas não se podem deslocar às igrejas. O grupo familiar é importantíssimo, é essencial para uma vida de sucesso, enraizar o nosso coração e a nossa vida em Jesus. Passamos para a próxima foto. Boa noite, equipa do Basta Querer. Vai uma panacota para o Bispo Paulo, Maria Ângela da Amadora. Obrigado, Maria Ângela. Se é só para o Bispo Paulo, eu não lhe falo mais. Não, estou a brincar. Mas, obrigado, Maria Ângela, mas... Olha, mas cuidado, não é? Panacota é o quê, meu? Não sabes o que é panacota? Nada, não sei, meu. Quem fala a verdade não merece castigo, não, é Carvalho. Não. Eu só fiz a pergunta de admiração. Pronto. Ok? Não foi com o intuito de ataque, porque tu não sabes o que é uma panacota. Pronto, não sei, eu não sei o que é uma panacota. Então, olha... Mas sei comer. Então vou-te dizer o que é uma panacota. Quando tu podes ver na foto, a panacota é uma coisa branca que depois tem um molho aqui por cima. Pronto, é isso.
Granelada. Epá, sinceramente. Eu só sei comer, não sei dizer o que é. Estás no mesmo nível que eu. Não, eu sei. Vou lançar um desafio. Olha, minha irmã, a Maria Ângela, já que está em direto connosco e este programa está humanizado, envie aqui a receita ao Bispo Carvalho e a mim como se faz o panacota. E assim nós vamos ficar mais descanso. A panacota. A panacota, ok. É uma sobremesa italiana. Italiana. Parlate italiano. Aí agora vais começar a cantar, não é? Não vale a pena. Cantarei daqui a pouco. Com o time. Com o time, ok. Próxima foto diz assim: boa noite, apóstolo e bispa e bispos convidados. Ilha do Príncipe, sempre juntos, ligados ao Basta Querer, o melhor programa do mundo. Abraço a toda a equipa. Adérito à apresentação. Adérito, um abraço bem grande aí para a Ilha do Príncipe. Pela vossa indumentária, estou a ver que o frio não vos assiste, ainda bem. Sim, senhor. Vamos para a próxima foto. Esta é das minhas igrejas. Grupo familiar de Montijo e Aluescarde, acho que disse bem, Badajoz, Espanha. Um abraço aqui desde aqui para todos. Estamos afirmando, ou seja, estamos a ter novos convertidos. E Carla Sofia Martins Coelho de Badajoz. Vai aí um abraço bem grande. Montijo. Mas Montijo, isso aqui é... isso é Montijo? Claro. Montijo e Badajoz? Paulo, poça, pá. Bora lá. Continua. Depois diz aqui também uma foto aqui do pessoal aqui a alimentar-se. Né? Não estou. Um abraço para o apóstolo, para a Bispa Crisel e bispos convidados. Estamos juntos. O Bruno, Mãe Martins. Mãe Martins é Margem Sul. Não é nada, pá. Mãe Martins é ali na... É na Margem Sul? Não, é mais... É ali, estás a ver, entre o Porto e o Algarve. Ok. Por ali. Então, um abraço a Mãe Martins. Claro que Mãe Martins aqui na linha de Sintra. E o Bruno, conhecemos muito bem o Bruno. Bruno, um grande abraço para ti. Obrigado. O Bruno qual é? O Bruno é ali o maior de todos. O Bruno nem sequer está de pé, porque se o Bruno estiver de pé não cabe na foto, tão grande que ele é. E ficamos por aqui pelas nossas fotos. Já estamos fartos de falar, Paulo. Yeah. Eu acho que nós devíamos ouvir assim, um hino para alegrar o nosso coração. Sim, depois dessa comida, desse banquete todo. Acho que o banquete depois da tua panacota, não é? Gostaste da panacota, não foi? Gostei, estou com água na boca. Então pronto. Então, antes da panacota, vamos ouvir o Timo Curiacos. Bora lá. A palavra de Deus, livrar a tentação da carne, não traz condenação. Vivo no Espírito de Deus e para o Espírito de Deus não há acusação. A solução é Mateus 6,33. 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 Para o Espírito de Deus não há acusação. A solução é Mateus 6,33. A solução é Mateus 6,33. A solução é Mateus 6,33. Estou seguro em 1 de Pedro 2,24. Isaías 53. Enfermidades são saradas, faltas são perdoadas. Em Salmo 103 a solução é Mateus 6,33. 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 Fica colado em Filipenses 4,19, praticando Malaquias 3,10 e praticando Lucas 6,38. Mateus 6,33. A solução é 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 Mateus 6,33. Paulo, eu estava a ouvir. A solução é Mateus 6,33. Ia-te pedir para cantar, mas não vale a pena. Não vale a pena. Depois... Mas eu estava a ouvir e estava-me a lembrar do seguinte. Uma vez, numa reunião de jovens, fizeram assim um desafio ao pessoal. Eu estava lá e disseram assim: qual foi o primeiro versículo que tu decoraste? E foi este. Ensinaram isto ficou no meu coração, Mateus 6,33. E eu penso que é o que pode fazer a diferença na vida daqueles que nos estão a ver hoje, não é? É. Nós buscarmos a Deus em primeiro lugar e nós olhamos à nossa volta, e quando procuramos uma solução, vamos à procura
olhamos à nossa volta, quando vemos todas estas situações acontecerem, vemos pessoas a sofrerem, infelizmente, olhamos à nossa volta à procura de uma solução e muitas vezes não nos apercebemos que mesmo que a solução é buscar a Deus em primeiro lugar, não é? A sua justiça, as suas leis e que todas as coisas nos são acrescentadas. Não é verdade? Há 2 versículos, camarada, 2 versículos na Maná que fazem jus, que é Mateus 6,33 e o João 10,10. É verdade, é verdade. Quem não sabe, Mateus 6,33 e João 10,10 não é da Maná. É verdade. Completamente. São dois versículos bíblicos aos quais, de facto, nós damos muito ênfase, porque, de facto, principalmente neste período que nós estamos a passar, no meio de toda esta pandemia, que, mais uma vez, eu volto a repetir, não é algo que afeta o nosso país, é algo que afeta o mundo inteiro, as pessoas cada vez mais estão a ficar, entre aspas, sem soluções. E começam-se muitas vezes até a virar para Deus. E deixa-me dizer-te que virar-te para Deus não é vergonha nenhuma, é sim um passo de coragem, um passo de fé, okay? Mas acima de tudo um passo de coragem. A coragem de eu preciso de mudar de vida. No meio desta situação, eu vejo tudo isto a ruir à minha volta, eu preciso de um Deus na minha vida. Eu preciso de Deus para transformar aquilo que eu sou, a minha casa, a minha família e, acima de tudo, para que eu possa conhecer o Deus que, se calhar, as pessoas que estão a ver, se calhar, nunca conheceram Deus. Sim. Nunca te fiz esta pergunta, por acaso não sei mesmo, Paulo. Não. Mas tu recebeste Jesus muito novo, como é? Muito novo? Eu? Sim. Eu vim para a igreja pecador, mas não foi como tu. Vim para a igreja altamente pecador. Estás a ver aquela música que, epá, andei perdido e ele encontrou-me. É exatamente isso. Estava mesmo mal na lama. Não sou como tu, não sou como o Léo, o David. Todo mundo diz, vocês não conhecem nada de pecado, não. Quer dizer, com 6 anos de idade, não é? Com mais ou menos 6 anos de idade, nós já, pronto, não vale a pena. Não vale a pena. Mas a realidade é que muitas das pessoas que nos estão a ver podem dizer assim, olha, eu tenho ou eu sou muito novo, ou eu sou muito velho. Que até tem uma música engraçada, não é? Que a primeira é novo demais para pensar em Deus. Depois vocês já cantam isso. É verdade. É o Zezinho, a música do Zezinho. É do Zezinho. É do Zezinho. É do Zezinho. Pronto. Ele é novo demais para pensar em Deus e depois é tarde demais para pensar em Deus. De facto, isso é baseado na Bíblia e esta é a realidade. Passamos uma vida inteira, muitas vezes perdidos, a olhar para aquilo que está à nossa volta, para as distrações que não são poucas, são mais que muitas. E ficamos muitas vezes focados nessas coisas e passa-nos uma vida sem Deus ao lado, não é? Passamos uma vida inteira sem Deus. E muitas dessas pessoas que estão ali daquele lado começam, se calhar, agora a reconhecer e a ver à sua volta aquilo que está a acontecer e a dizer assim, eu preciso de Deus. E se você que está aí desse lado dizem, eu preciso de Deus, está no sítio certo, ligou-se ao canal certo. Daqui a pouco também vai aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e para que você possa ter a noção daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Nós temos aqui dois testemunhos muito importantes que mostram verdadeiramente aquilo que Deus é, aquilo que Deus pode ser e Ele quer ser na nossa vida. Okay? O primeiro testemunho é da Francelina Nunes, no Alentejo, que diz assim, precisava de um empréstimo para comprar a sua casa, não é? Ela precisava de um empréstimo para comprar a sua casa e às páginas tantas o empréstimo acabou por ser negado pelo banco. E ela diz que sempre foi fiel a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas, e já vamos explicar melhor isto, e por isso ela confiou em Deus, disse, olha, está nas tuas mãos, Senhor. E diz que no dia seguinte, ao olhar para a sua conta bancária, pela graça de Deus, o dinheiro que ela precisava estava lá. Não tem explicação, não é? Não tem explicação. A Bíblia diz lá em Malaquias 3, porque nós estamos a falar de dízimos e ofertas, muitas vezes estes assuntos são muito badalados por muitas pessoas, não é? Mas diz lá que trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Isto é o versículo 10. Depois no versículo 11 diz assim, por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que tudo aquilo que eu faço prospera. Okay? Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu tenho, dá frutos, dá resultado. Okay? Porquê? Porque Deus é comigo. Mais, porque eu sou fiel. E ainda a semana passada nós falámos, inclusive na sexta-feira, depois a mensagem foi única sobre finanças e sobre a família no domingo, mas na sexta-feira nós vimos o poder que há em nós honrarmos a Deus.
E é engraçado que esta irmã, a irmã Francelina, ela fez aquilo que é a sua parte. Aquilo, Paulo, deixa-te assim um desafio. Aquilo que muitas vezes nós esquecemos de fazer. Nós queremos pedir a Deus para Ele fazer a parte dele, mas temos muita dificuldade em fazer a nossa parte. É ou não é? É verdade. E aqui este testemunho mostra mesmo isso, que se não for Deus, nada nós somos. Ela estava à espera de um crédito, e o banco rejeitou, e não sabe como, quando foi ver a sua conta, assustou que o dinheiro estava lá. Imagina que se ela tivesse pedido ao banco 100 mil euros, ou 150 mil, e o banco disse não. E ela um dia acorda de manhã e vai ver na sua conta, tem lá 150 mil. Não tem explicação, não é? Nada. Faz-me lembrar aquele, mais ou menos, aquele testemunho do centurião. Sim. Quando o centurião pediu a Deus que curasse o seu servo, e depois ele disse a Jesus que não é necessário ir para a minha casa. Sim. Disse, olha, vai à tua casa e vais encontrar o teu servo já curado. Foi mais ou menos assim que aconteceu com essa irmã. Essa irmã não sabia, mas quando chegou a abrir a conta dela, foi um susto e deparou-se com o dinheiro que ela queria comprar a casa. É verdade. E deixa-me dizer-te o seguinte, porque é isso que muitas vezes nos separa das verdadeiras vitórias e das bênçãos que Deus tem para nós. E o apóstolo fala milhentas vezes sobre isto. E ele, até há pouco tempo, me lembro dele ter referido mais uma vez isto que eu vou dizer a seguir, que nós precisamos que Deus abra um caminho na nossa vida. Não é precisamos de dinheiro, ou precisamos de cura, não. Precisamos que Deus abra um caminho na nossa vida. E nós pensamos que Deus vai fazer de uma certa forma. Por exemplo, falando deste assunto especificamente, quando é na área financeira, nós pensamos, ok, o que é que Deus vai fazer? Deus, eu estou a precisar ou de ultrapassar esta situação, ou de pagar isto, ou de fazer aquilo, seja o que for, relacionado com dinheiro, então Deus vai suprir a minha necessidade com dinheiro. Mas às vezes Ele faz com que eu tenha, seja o que for, sem sequer aparecer o dinheiro. E nós ficamos muitas vezes a pensar, e erradamente, como é que será que Deus vai fazer? Não é? Eu preciso de entender, mas depois ficamos perdidos, não é? Porque os pensamentos, a Bíblia até diz, é muito específica sobre isto, diz que os pensamentos de Deus são muito Isaías 55, mais altos que os nossos. Então, nós nunca vamos conseguir compreender como Deus vai fazer. Mas a boa notícia é que nós também não precisamos de compreender, nós só precisamos de tomar posse. E a chave disto tudo não foi só o facto de ela ser fiel com os seus dízimos e com as ofertas, foi o facto dela dizer assim, eu confio em Deus. Não é? Ela deixou a responsabilidade nas mãos de Deus. A Bíblia também diz que a peleja é dele, é do Senhor, mas a vitória é nossa. Então, Deus abriu um caminho na vida dela. Okay? Deus abriu um caminho por causa da fidelidade dele. Deus abriu um caminho porque ela disse, não, eu honro a Deus, portanto, está nas tuas mãos. E é engraçado que também outra coisa que nós esquecemos muitas vezes acerca da nossa área financeira é que é o único, à falta de melhor palavra, é o único tema na Bíblia onde Deus diz, faz prova de mim. Não é? É curioso. Deus diz, faz prova de mim. Deixa-me dizer isto de outra forma. Eu desafio a desafiar-me. Não é? Deus está a fazer o desafio a ti e a mim, porque é a todos, sem exceção. Quem não for cumpridor disto que a Francelina está a dizer, só pode esperar conseguir vencer através do nosso esforço. Não é? Mas se nós fizermos aquilo que está escrito, como a Francelina fez, a fidelidade, a honra, okay? As coisas vão acontecendo na nossa vida sobrenaturalmente, que é isto que nós necessitamos no nosso dia-a-dia. Então, é tão importante nós confiarmos em Deus, okay? E dizer a Ele, olha, Senhor, eu sou fiel. Agora está nas tuas mãos. Não é? É curioso também, Paulo. Sabes que muitas vezes eu vi isso nos meus pais. Eu vi estas situações. Claro, eu era mais novo e tal, mas apercebia-me de certas situações e eu ficava sempre na minha. Ficava sempre na minha. Okay? Nunca percebia a conversa deles. E hoje eu percebo. Eles diziam sempre, não, Deus é que está no comando. Deus é que está no controle. Nunca vi aquela despensa vazia. Nunca vi aquele frigorífico vazio e a minha mãe ainda teve que comprar uma arca extra. Estás a perceber? Porquê? A fidelidade tem destas coisas. A fidelidade faz com que isto, com o milagre de Deus, aconteça na nossa vida. Nunca te esqueças disso, certo? Vamos passar para o segundo testemunho, que é da Maria Mesquita, de Lisboa. Queres ler, Paulo, ou queres que eu leia? Não, podes ler. Estás com a mão na massa. É com a mão na massa, está bem. Ok. Já vamos à receita da panacota que já chegou. Já chegou a receita. Aí sim. A Maria Mesquita de Lisboa
teve um testemunho de libertação. Ela diz assim, ela tinha pedido, ou seja, é um testemunho que é na terceira pessoa, e eu vou tentar aqui resumir. Ela tinha um pedido de oração no SOS para encontrar a irmã Maria Henriqueta, que estava desaparecida. Ela já foi encontrada, o próprio filho tinha raptado, aqui uma história mirabolante, sem qualquer meio de comunicação, etc., conseguiram encontrar. Porquê? Porque este filho é contra o facto da mãe estar na igreja e também da tia estar na igreja, e elas estão hoje a ver-nos do outro lado. Epá, muito bom. Estão as duas a ver-nos do outro lado. Glória a Deus. E estão muito felizes porque, de facto, Deus abriu um caminho e ela diz, Deus nunca falha. E um abraço, um beijinho para si, para a Maria Mesquita e também para a Maria Henriqueta, que nos estão a ver. De facto, é um testemunho de libertação. E sempre que existe injustiça do homem, Deus vai colocar a justiça no sítio certo. A justiça não é nossa para ser feita, mas Deus vai se encarregar de fazer aquilo que é importante na sua vida. Sempre confiar em Deus. E este é um testemunho importante, porquê? Porque no meio de uma situação como esta, Paulo, no meio de uma situação como esta, parece que não há solução, mas Deus sempre vai contender com as pessoas certas para abrirem. É sempre a mesma coisa. Mateus 6,33. É verdade. Falaste agora, buscai a justiça de Deus, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E esse testemunho tem muitas coisas aqui. Para já tem aqui a parte do pedido de oração no SOS. É verdade. Sempre que você esteja numa situação complicada, está aqui, tem um número amigo, humano, pessoas capacitadas, formadas e informadas para lhe ajudar. Segunda questão desse testemunho é a perseguição. A Bíblia fala em Marcos 4 que nós seremos perseguidos por causa da palavra. E essa irmã foi perseguida por causa da palavra, inclusive foi raptada, mas ela usou o poder de Deus. Buscou em primeiro lugar o reino de Deus, aquilo que nós estamos a falar desde o princípio, concordou e a irmã foi encontrada no hospital ou coisa assim, no lar, onde estava raptada. Ou seja, Deus abre sempre um caminho onde não há caminho. Aí onde você pensa que estão os limites das tuas forças, aquilo que o Carmelo acabou de explicar, Isaías 55 diz, os pensamentos de Deus são mais altos, assim como a terra e os céus são mais altos, assim são os pensamentos de Deus. Deus é ilimitado e por isso é que você está conectado conosco. Esforça-te, tem bom ânimo, Deus está conosco. É verdade, sim senhor. Muito bem, sou Paulo. Agora vamos para o pá. O que é o pá? Olha, pronto, agora vais fazer o Tincuriacos tocar essa música. Ou vais lá tu. Eu acho que devias ir lá tu. Não. Eu acho que eles tinham todo o gosto em que tu fosses lá cantar uma música com eles. Eu disse, um dia vou cantar com eles. Um dia, não é? Um dia. Pronto. Eu já disse a Samara, um dia, eu acredito. Mas eu não sei se eles vão nessa. Epá, se eles não forem, é a minha fé. Põe a tua fé em Jesus. Eu não ponho a minha fé nessa Samara, ponho a minha fé em Jesus. Pronto, exatamente. Foi o pai dela que me ensinou. Exatamente, pronto. Portanto, isso é importante. E enviaram-nos a receita. Epá, eu não, tenho que dizer a receita da panacota, já que a irmã enviou, fica mal não dizermos. Receita de panacota. 200 gramas de nata, 250 de leite, favas de baunilha. E nunca tinha visto isto. Está tudo bem. 5 gramas de gelatina sem sabor. Ok, vamos fazer aqui um panacota em direto? Não dá. Olha, podíamos fazer aqui um programa de cozinha aqui em direto. Podemos chamar o Daniel. Daniel tem cara de cozinheiro. Ou o Gustavo cozinha bem. O Gustavo cozinha bem? Gustavo, é isso. Uma vez comi o pão com manteiga do Gustavo. Não, o Mike eu sei que cozinha bem. Mike, cozinhas bem tu. Pronto. Sabes fazer panacota? Não faz mal. Ele aprende. Sabes porquê que ele não sabe? Porque isso vem da Amadora, meu irmão. Vem da Amadora. Então estás a ver, tens que ir para a Amadora para fazer ele é panacota. Dotes, estás a ver? Ele é Dotes, Países Baixos. Não, mas é assim. A Amadora é um país à parte. É um país à parte. Enquanto ele é dos Países Baixos, eu estou dos países acima. Aquilo tem controle de fronteira e tudo. Tem passaporte. Quando chegas ali à zona da Reboleira, aquilo tem lá um controle de passaporte. Aquilo é o USA, mas não é United States of Amadora. Of Amadora, exatamente. É de facto uma nação, a Amadora. E depois, agora, já que falei dos ingredientes, bora lá do resto. Coloca os ingredientes numa panela, quando estiver a ferver, desliga e deixa esfriar. Esta parte é que é sempre complicada. Eu não sei porque é que uma pessoa aquece as coisas para depois deixar esfriar. Mas está tudo bem. E depois diz, coloca numa taça e depois no frigorífico. Outra parte complicada, esperar
meu irmão, ser paciente. Paciência não é o meu nome do meio, definitivamente. E depois tem a calda. A calda. Calda. Ok. Coloca numa panela 200 gramas de frutos vermelhos e 100 de açúcar. Deixa formar uma calda. Quando a panacota endurecer, desenforme e põe calda por cima. Desenforme. Como é que vais desenformar comida? Diz a comida, olha, comida, tu estás desinformada. Vê-se bem que tu não fazes nada disso. Mas como é que se desenforma? Vá lá. É tirado, sei lá, é tirado da forma. Depois desenformar. A Ruth está a dizer que sim. Desenformar. Desenformar é tirar da forma. Tu pensavas que era o quê? Deixar a panacota na ignorância. Desenformar. Sinceramente, Paulo. Epá, pronto. Minha irmã, como é que... Maria Ângela, não é? Maria Ângela. Maria Ângela, muito obrigado. Muito obrigado pela receita da panacota. É bom saber que vocês... agora um pouco mais a sério, é bom saber que vocês estão aí desse lado. É bom saber que vocês... Esse programa é tão humanizado, meu. É verdade. É bom saber, mas eu quero-vos dizer algo que é muito importante, que é, não podem esquecer-se, claro que nós estamos aqui a brincar não, estamos aqui a brincar um pouco, claro, também, se calhar também para o ajudar a esquecer um pouco daquilo que se passa também à sua volta e se calhar alguns de vocês que nos estão a ver não estão a passar por situações tão boas ou por momentos tão bons. É também uma forma de vocês passarem um bom momento connosco, para vocês também descontraírem um pouco, porque a seguir depois aí vem a palavra de Deus para alegrar o teu coração e para te ajudar. Mas quero-te dizer o seguinte, está uma equipa pronta de pastores para te ajudar e para te dar a mão aí onde tu estás. Basta ligares para estes números e fazeres o teu pedido de oração, está bem? Então, deixo aqui já o meu abraço, eu e o Bispo Paulo, deixamos aqui o nosso abraço para vocês. Vamos ter daqui a pouco já o apóstolo connosco. Então, quero deixar aqui o meu conselho. Não saia para lado nenhum, não vá para lado nenhum, fica aí desse lado. Vamos aprender mais sobre a palavra de Deus, algo importantíssimo para nós nestes dias, principalmente nestes dias onde temos mais do que nunca encher o nosso coração com a palavra de Deus e também vamos estar aqui também a orar pelos seus pedidos de oração. Não se esqueça, os contactos vão estar aí em rodapé o programa todo para que você possa entrar em contacto connosco e possa fazer o seu pedido de oração. Vai daqui um abraço do tamanho do mundo para vocês, fica aí desse lado. E vamos ver um spot. Ok, vamos ver um spot muito importante sobre consulta pastoral. Está aqui a produção a dizer-me. Porque o spot da consulta pastoral e vocês vão ver já também a importância do spot da consulta pastoral. Vamos lá ver. Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores treinados irão à semelhança de uma consulta médica ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Consulta Pastoral, a mudança para a sua vida. Consulta pastoral, é verdade. Olha, Paulo, foi também algo que nós falámos quando estivemos reunidos ontem, acho que foi ontem, e estivemos a falar sobre este assunto. Eu até disse que muitas e muitas pessoas têm pedido ajuda, principalmente ali onde eu estou. Toda a margem sul é da minha responsabilidade, mas eu estou sediado, entre aspas, na igreja de Pai Pires, do Doutor. E cada vez mais pessoas têm pedido ajuda e sei também que nas tuas igrejas tem sido o mesmo. Podes falar um bocadinho sobre a consulta pastoral, por favor? Então, a consulta pastoral é a semelhança como nós fazemos no mundo, ou seja, fora da igreja. Nós normalmente temos aqui em Portugal, por exemplo, temos o médico de família. Okay? O médico de família é a pessoa que acompanha a família, as pessoas da família, dando conselhos acerca da saúde, indicando cuidados que a família deve ter, indicando medicamentos, acompanhando os filhos, dando conselho a quem na família está numa situação difícil na área da saúde. Então, o médico de família vai acompanhar todo o caminhar, todo o processo até que essa pessoa esteja saudável. Ora, com a consulta pastoral nós fazemos exatamente a mesma coisa, só que nos moldes da palavra de Deus. Ou seja, nós ensinamos a pessoa que tem um problema espiritual, um problema material, até financeiro, por exemplo, onde nós explicamos como é que essa pessoa deverá ser acompanhada, o que é que essa pessoa deve fazer em casa. E nesta consulta pastoral, o pastor, tal como os médicos, nunca falam da sua experiência. Nós, numa consulta pastoral, um pastor
ou missionário, a pessoa que se destinar, nós na igreja temos vários moldes de consulta pastoral, nunca ensina a sua experiência, nós damos a palavra. A Bíblia diz em Marcos 4,14, quem semeia, semeia a palavra. E nós temos milhares de testemunhos, a nossa igreja está cheia, é rica em pessoas que foram a uma consulta pastoral e realmente conseguiram ultrapassar o problema que eles vivem. Então, faça uma consulta pastoral com o seu pastor. Se não conseguir, nós temos os nossos números aí de rodapé e ligue para nós vamos ter o prazer de o acompanhar. É verdade, até podem mesmo ligar para o SOS e, através do SOS, vão dirigi-lo para uma das nossas igrejas, ok? Agora sim, deixo aqui um grande abraço para vocês, vamos ouvir o Timo Curiacos e depois, logo a seguir, vamos ter o apóstolo Jorge Tadeu e a sua esposa. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Há temporais na vida que parecem difíceis de vencer, mas põe os olhos em Jesus e confia nele, na palavra do seu poder. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Olá a todos e boa noite mais uma vez. Sim senhor, aqui temos o WhatsApp e você pode fazer a sua marcação de consulta pastoral para ser acompanhado conforme ali os bichos falaram. Hoje, mais uma vez, vamos trazer um clipe de uma nação para abençoar, para conhecer uns aos outros, e hoje vai ser de Moçambique. E aqui o Mike fez este clipe com base nas fotos que vocês mandaram de várias cidades de Moçambique. Muito bonito. Vamos lá ver. Achaste bonito? Achei muito bonito. Sabes quem é que nasceu lá em Moçambique? Ai, então não sei. Ek, quer dizer que holandês é eu. Um grande abraço e que Deus abençoe cada vez mais e mais Moçambique, onde estamos a ter muitas salvações, muita gente a dar a sua casa para o grupo familiar. Estamos a ter um crescimento maravilhoso. Sim, Posso ouvir um amém? Amém. Agora quero pedir para passar um clipe do KK de Angola, que diz: escreve o teu futuro. O objetivo desses clipes é animar os nossos times de música, de louvor, aqueles que estão registados connosco, que são da família, pertencem ao Timo Curiacos, para fazerem cada vez mais músicas e clipes. Vamos lá então ver. Escreva o teu futuro, é
Ele está em branco, escreve o teu futuro. Ele está em branco, escreve o teu futuro. Ele está em branco, escreve o teu futuro. Havia um homem de Deus chamado Jacó. Havia um homem de Deus chamado Jacó. Havia um homem de Deus chamado Jacó. Sempre podes imitá-lo. Escreve o teu futuro. Ele está em branco. Escreve o teu futuro, teu futuro. Ele está em branco. Escreve o teu futuro. Ele está em branco. Escreve o teu futuro. Ele está em branco. Não depende de Deus, eu dependo de ti, meu irmão. Escreve o teu futuro. Ele está em branco. Escreve o teu futuro, teu futuro. Ele está em branco. Escreve o teu futuro. Ele está em branco. Escreve o teu futuro. Ele está em branco. E muda as imagens erradas do teu coração. Ai, muda as imagens erradas do teu coração. Muda as imagens erradas do teu coração. Muda de atitude. Escreve o teu futuro. Ele está em branco. Escreve o teu futuro, teu futuro. Ele está em branco. Escreve o teu futuro. Ele está em branco. Escreve o teu futuro. Ele está em branco. Pinta as varas malhadas no teu coração. Ai, pinta as varas malhadas no teu coração. Pinta as varas malhadas no teu coração. Esse é o caminho que Deus ensinou. O futuro está em branco. Pinta o teu futuro. Sim, não depende de Deus, eu dependo de ti. Eu dependo de mim, depende de ti, depende de nós. Sim, não depende de Deus, só depende de ti. Futuro feliz, futuro feliz. Evangelismo agressivo. Muito bem. Mais uma vez eu quero encorajar a todos a serem cada vez mais e mais zelosos. Ontem nós vimos que Jesus falou na ilha de Patmos às 7 cartas da Ásia, né, que hoje estão na Turquia, e numa delas ele repreendeu o pastor e a igreja porque eles eram mornos. Achavam porque ia tudo bem, que eram ricos, mas afinal eram pobres e deviam ficar ricos nas coisas de Deus, com o ouro de Deus, que é as almas que ganhamos para Jesus. E depois disse que Deus repreende quem ama e aquele que for zeloso, esse sim tem um prémio no céu e na terra também, porque não há ninguém que deixe casa, pai, mãe, filhos, campos, por amor a Jesus e ao Evangelho, que não fique já neste tempo 100 vezes melhor. Eu queria, já abriste aí a Bíblia? Mateus 10? Mateus 10, Sim. 37. Sim. Ora então, Jesus Isso. falava aqui uma coisa muito importante, diz lá então. Quem ama o pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não cega por mim, não é digno de mim. Então, o que é que Jesus está a falar aqui só? Está a falar que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida.
acima da nossa família, acima dos nossos pais, acima dos nossos filhos. Deus tem que estar mesmo em primeiro lugar da nossa vida. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que nos últimos tempos, nas últimas semanas, assim, Deus tem impresso muito forte no meu coração o seguinte: quando Adão e Eva pecaram, eles deram ouvidos ao diabo, que ao fim e ao cabo disse assim: tu é que és capaz, tu és capaz, tu és um Deus, tu não precisas de obedecer a Deus porque tu vais ser melhor que Deus. Sim. É? Deus diz para não comeres da árvore da ciência do bem e do mal, porque assim tu ficas tão bom como Ele. E daí veio a origem do pecado, o eu, está a ver? O eu faz com que o eu pense que eu sou o centro do mundo, tenho sempre razão, quem não concorda comigo ele está errado, eu estou sempre certo, e daí vai, daí vai, daí vai. Mesmo quando a pessoa entrega a vida a Jesus, ele deve morrer para si próprio, para o eu. Mas isso é muito difícil, porque a pessoa está habituada a ser o centro, a achar muitos achos. Então daí vem aquelas conversas: eu sigo a Deus à minha maneira, eu é que sei, e daí vai, daí vai. E portanto, Jesus está a acabar com essa conversa aqui para o nosso próprio bem, porque quando Jesus nos diz certas coisas, ou fazemos ou não fazemos. Se fizermos, vamos ser abençoados. Se não fizermos, não vamos ser abençoados. E, portanto, mesmo quando estamos a falar de evangelismo agressivo, parece que isto não tem nada a ver, mas tem. Porque se eu achar que não é tão importante ir evangelizar, que não é tão urgente, que mal é que tenho, estou cansado, etc., o meu eu está muito alto e Deus está muito baixo. Sim. E, portanto, Deus não vai conseguir me abençoar muito, não é? Porque eu estou cheio de eu mesmo. Sim. Se eu decidir morrer para mim próprio, morrer para os outros, pôr Ele no trono da minha vida, então Ele me vai ajudar e prosperidade, sucesso vem da parte dEle, então eu vou ter sucesso agora e no futuro. Então, lê-lo outra vez para a gente ver. Sim. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz... Pois, e não... mas estás a ver? Sim. Muita gente põe o pai, a mãe... Sim, a casa, o trabalho... Sim. Mas nos países latinos, tu és holandesa... Sim. Ainda não sei se já está a perceber, mas os latinos fazem da mãe um Deus. Está a perceber? Fazem da mãe um Deus. Daí que a católica inventou essa coisa, a mãe de Deus, para incutir este culto às mães. A ver? A própria Maria, aliás, alguém foi ao pé de Jesus e disse: ai, bendito os peitos que também mentaram-se a Jesus, a querer glorificar a mãe de Jesus. E Jesus disse claramente: não, bendito é, mas é aquele que faz a palavra de Deus. Portanto, aqui vemos Jesus de novo a dizer isso. E há outra ocasião em que ele diz: eu não vim trazer paz. Sim. É acima. Sim, no versículo 34. Diz: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim para trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai e filha contra sua mãe e nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Portanto, Jesus, quando entra na casa de uma pessoa, porque alguém se converteu, ele entra. Sim. Vai sempre haver divisão. Há quem queira continuar na mesma e aqueles que querem ir para o lado de Jesus. Quem quer continuar na mesma são aquelas pessoas que estão bem na lama, no lixo, na mentira, na golpada, nas trevas, nos esquemas. E, portanto, quando são confrontados com a luz, eles não aguentam e não querem mudar. Não querem. Não querem. E, portanto, todo crente tem que saber que isso é uma grande verdade. E nós não podemos servir a dois deuses. Ou servimos a Deus verdadeiro e paciência, porque a nossa família não nos salva, não nos cura, nem supra as nossas cidades, mas Deus sim. Sim. A perceber? E, portanto, se eu puser a Ele sempre em primeiro lugar e não me envergonhar dele, então Ele também não se vai envergonhar de mim. Sim. E a maneira também para ganhar a família não é se envergonhar de Jesus, mas antes pôr Deus em primeiro lugar e orar para esta pessoa, para que esta pessoa também
Nós temos exemplos maravilhosos de pessoas que, no casamento, por exemplo, o homem era um... Cabeça dura? Cabeça dura e não só, um palerma, andava com esta e com aquela, e a senhora foi persistente, orando, Sim. até que o Espírito de Deus foi alterando as coisas na vida dele, até que ele se converteu. Portanto, aqui está. Agora, o que é que isto tem a ver com o evangelismo agressivo? Tem tudo, porque quando eu começo a pensar, eu estou morto para mim, como o batismo nas águas. Eu fui às águas, morri para mim, assisti ao meu funeral, fui lavado os meus pecados pelaquela água, vamos assim dizer. Quando saio da água, eu nasço para uma vida nova. Uma vida nova com Deus. Daí que Jesus disse que ninguém pode ser salvo se não nascer de novo, que é quando Jesus entra dentro de nós e muda o que está lá dentro. E o batismo nas águas tipifica isso. Então, se eu agora saio das águas, nasço para uma vida nova, não é para eu continuar na mesma. É para eu entender que tenho uma chamada. Eu tenho uma missão a cumprir. E em Efésios 5, se eu não estou erro, fala que Deus chama uns para apóstolos, etc., para... 4. Hã? Efésios 4. Efésios 4. 4 antes. Então diz. Ele mesmo deu uns para os apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. O aperfeiçoamento dos santos quer dizer que nós, apóstolos, profetas, pastores, etc., estamos aqui para treinar os irmãos, Sim. que são os soldados de Deus, Sim. na luta contra o diabo, somos os servos de Deus, para ganhar pessoas para Jesus. Porque ler esse versículo outra vez. Sim. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. O aperfeiçoamento, quer dizer, no original diz para treinar, ser aperfeiçoado a fazer o quê? Sim, a obra do A ministério. obra do ministério. Continuemos. Para a edificação do corpo de Cristo. Qual é o versículo? Versículo 12, 4:12. 4:12, exato. Até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, haverão perfeito à medida e estatura completa de Cristo. Na verdade, aqui está um grande segredo que Deus ensinou ao Paulo, que é Deus quer que você seja em tudo semelhante a Jesus. Jesus disse quando esteve aqui na terra, em João 14:12, na verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e maiores ainda. Mas eu não sou Deus, como é que eu posso fazer as mesmas obras de Jesus? Porque ele iria e foi para o céu e nos daria o Espírito Santo que ele teve. Sim. Ou seja, você entenda bem este segredo. Jesus veio como homem de propósito para tomar o nosso lugar. Só que foi empossado com o Espírito Santo. Então ele era homem mais o poder do alto. E você também, principalmente os irmãos que são batizados no Espírito Santo. Quando Jesus punha a mão, era o Espírito que punha a unção. Quando você ora para um doente, você põe a mão, mas o Espírito põe o poder. Yeah. Claro, se uma pessoa é ministro de Deus, pois então essa arma é maior. Mas todos podemos e devemos orar pelos enfermos. Jesus disse em Marcos 16, versículo 15. Sim, Ide por todo mundo. por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Ele falou para todos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Farão novas línguas, porão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. E eles foram por todas as partes. E cooperando com eles, o Senhor. Yeah. E é isso que Deus está a fazer neste momento. Portanto, você que é um irmão que é zeloso, que já está a telefonar às pessoas, está a acompanhar as pessoas que se convertam, está com atenção a quem sofre, dá-lhe a palavra de Deus, assim é que é. Está a ver? Porque essa é a sua chamada. E porquê é que eu falo que devemos ser agressivos? Porque os políticos são agressivos. Os políticos vão à luta. Os políticos querem que as pessoas se voltem para o lado deles. E não têm vergonha e muitas vezes são desenvergonhados. Sem vergonha, como o brasileiro diz. Muito mais devemos ser nós, porque nós temos uma causa muito melhor, Sim. que é a vida eterna. É. Bem,
Então, nós temos muitas ferramentas. Vou pedir ali ao Bruno para vir aqui assim e nos mostrar algumas das ferramentas que nós temos. Por exemplo, no outro dia estávamos a falar com o bispo Gerson de Angola e o povo está a usar muito os livros para evangelizar, para as pessoas se converterem. Temos o livro de Cura Divina, o livro de Origem dos Problemas, Atitudes, tantos livros, mas temos muito mais. Explica lá, Bruno. Então, nós estamos aqui no site, você pode carregar aqui nesta imagem, ferramentas de evangelização, onde nós temos 11 itens em que você pode pesquisar e ver o que é que nós temos para o ajudar a evangelizar. Nomeadamente nos livros, se você for aqui à parte da editora Curiacos, você consegue ver alguns dos livros que nós temos, mas nós não temos só livros, temos filmes, mensagens, música, portanto você pode utilizar esses mesmos itens para poder até oferecer aos seus amigos, enviar por mail, por mensagem, porque a editora permite, através de um voucher, você enviar esse voucher para a pessoa que você quiser e a pessoa baixa o artigo e assim consegue obter as coisas para ler e estudar. Muito bem, obrigado, Bruno. Agora vamos pedir para nos passarem uma placa que diz Reunião de Sexta Lutar até Vencer, que está no meu Facebook. Aqui está. Eu tenho um Facebook, não é? Que é Jorge Tadeu, se eu não estou a ver. É? Eu penso que sim. Certo. E, portanto, todos os dias você vai ver um poster, ou post novo. E temos aqui um que fala da reunião da manhã. Sim. E, portanto, uma das formas de sermos evangelistas agressivos é alertar as pessoas que amanhã, sexta-feira, é dia de vir à igreja. É dia de vir lutar até vencer, não é ficar em casa. Não é? E enviar esta imagem, não é? E telefonar, contactar, dizer à pessoa que deve vir à igreja e por aí fora. E agora pode tirar, portanto, e explicar que, conforme ontem foi dito por uma advogada, todas as pessoas podem ir à igreja, não há nada que impeça, mesmo se quiser um documento com a explicação legal das coisas e onde tem até o telefone do advogado, pode à vontade pedir ao seu pastor ou bispo, que ele vai lhe dar, fica aqui assim, porque a polícia sabe disso, mas se perguntar onde é que você vai, você pode ir à igreja, nem que tenha que mudar de, como é que chama isso, de conselho. Portanto, nada é proibido em relação a essa matéria. Nós fazemos parte dessas exceções, felizmente, muito boas. Portanto, vamos servir a Deus. Vamos trazer as pessoas à igreja. Se não for possível vir à igreja, felizmente nós temos a igreja online, não é? Muita gente está a ir ao site da igreja, que é www.igrejamana.com, e lá tem muita coisa. Tem o Basta Crer, tem as ferramentas de evangelização, tem a igreja online, que é uma igreja que é onde vai passar amanhã a reunião. Neste programa também nós vamos entrar em direto com uma igreja e você vai fazer parte desta luta. Para que é que serve a reunião de sexta-feira, Cristão? Então, a reunião de sexta-feira serve mesmo, em primeiro lugar, para você lutar para um problema que você possa ter, para alguma vitória que precisa alcançar, né? Às vezes não é um problema, às vezes é uma coisa que a pessoa quer alcançar. E também para lutar a favor de outras pessoas, interceder para outras pessoas. E também... Bem, deixa-me só interromper antes que o Paulo venha aí explicar que 3 coisas são os objetivos da manhã. É mega importante. Toda a pessoa que vai à reunião de sexta-feira, ela tem vitórias que mais ninguém tem. Primeiro, porque você vai lutar a favor de si próprio, qualquer problema que tenha. Segundo, vai interceder, ser um evangelista agressivo, orando pelo próximo. E terceiro, você vai bombardear o campo do inimigo, porque ele provavelmente anda para aí a tramar alguma coisa contra si. O Bispo Paulo é o diretor internacional de intercessão e deu uma palavra de exortação para amanhã toda a gente possa vir.
Então, eu quero exortar a todas as pessoas, amanhã, sexta-feira, é dia de lutar e lutar até vencer. Estou-me a lembrar a palavra de Deus em Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Como o apóstolo acabou de falar agora, o diabo está sempre a preparar astutas ciladas. E por isso a Bíblia diz, então nós devemos orar em todo o tempo. Com quê? Com toda oração e súplica. Nós amanhã, na reunião de sexta-feira, nós vamos interceder a favor da sua família, a favor dos seus negócios, a favor dos seus projetos, a favor dos seus sonhos. Você tem um ataque familiar, amanhã é dia de lutar e lutar até vencer. E quando você luta, por vezes, dá a impressão que não está a acontecer nada. Mas no mundo do espírito está mesmo a acontecer. Estou a lembrar da história de Daniel 10, quando Daniel orou durante vários dias. Daniel ficou desesperado, mas o anjo do Senhor apareceu a Daniel e disse: Daniel, servo do Senhor, as tuas orações foram ouvidas desde o dia que tu te puseste em oração, mas o príncipe da Pérsia apareceu e eu, o anjo, estive a lutar durante 21 dias por causa da tua oração. O que é que essa história nos explica? Que quando nós oramos, Deus ouve, mas no mundo das trevas existe luta, mas quando você luta, vence. Já sabe, amanhã, lutar até vencer, porque você já venceu. Amém. Mega importante, não falte. Se porventura não pode fisicamente ir a uma igreja, que é sempre o ideal, não se esqueça que mesmo neste programa nós vamos estar nessa luta. Amanhã, sexta-feira, estamos diretos numa igreja. Bem, agora vamos ouvir o time tocar uma música que diz: não posso esquecer quando ele me salvou. Todo evangelista que é realmente ousado, que quer servir a Deus, nunca se pode esquecer de onde é que veio. E a propósito, lembrar que este inário está no formato PDC grátis, PDF grátis, no Louvor e Adoração. No nosso site, onde diz Louvor e Adoração. Você pode baixar e acompanhar estas letras, estas músicas e cantá-las connosco. Vamos ouvir esta música. Não posso esquecer quando ele me salvou. E então em mim a alegria nasceu. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, meu primeiro amor. Eu não vou perder o primeiro amor. Eu não vou deixar servir ao Senhor. Peraí. Você está a ver, sabe como é que se faz? Filma a mim e mais o Paulo e mais o Fernando. A gente acompanha, cantando com garra. Nós somos evangelistas atrevidos. Nós somos, como é que é? Agressivos. Agressivos. Vamos lá então ao princípio. Não posso esquecer quando ele me salvou. Então em mim a alegria nasceu. Glória a Deus, Glória a Deus. glória a Deus. E nós três. Primeiro amor. Eu não vou perder o primeiro amor. Não vou parar de servir ao Senhor. Glória a Deus, Glória a Deus. glória a Deus. Primeiro amor.
próxima placa. E o diabo tem medo do meu Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Jesus é Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. O primeiro é Jesus. Salvador. O primeiro amor. Glória a Deus! Esta Sim. música aqui só. Eu gostei. Tu também. Coisa, Eu então? também, vocês não me filmar, mas eu estava aqui a fazer espetáculo, pronto, mas Isto é uma paciência. atitude de louvor. É Temos isso. que estar animados. O diabo fica furioso. Ele não aguenta. Muita gente, quando chega à igreja e vem carregada com demónios, esses demónios começam a sair, a pessoa manifesta-se e, de repente, muitos até parece que estão a morrer, outros faltam-lhe o ar, porque os demónios são apanhados. Quando vimos à igreja, na parte logo do início, cedinho na igreja para louvar a Deus, os demónios não aguentam. Essa que é essa. Essa é que é essa. E atitudes. Muito É bem. isso. Então, eu estou a ensinar sobre este tema mega importante e para lembrar que atitude é o modo como nós reagimos a situações más que nos ocorrem, a coisas que nos fazem e por aí fora. E, conforme eu também ensino aqui, de acordo com relatórios de grandes universidades, o sucesso das pessoas que têm sucesso é devido não tanto àquilo que a pessoa estuda, que vai à universidade e aprende, ou à experiência que tem, mas à maneira como ele se relaciona com pessoas e com as situações Sim. que... Maneira como reage. Como ele reage, como ele reage. O que acontece? A maior parte das pessoas está convencida que se lá fora as coisas mudarem, não é verdade? Então eu vou vencer. Se lá fora o meu patrão mudar, eu vou ter mais dinheiro. Se lá fora o governo mudar, eu vou ter mais sucesso. Mas, na verdade, lá fora não vão mudar. Mesmo na família há essa tendência, as pessoas Sim. sempre pensam, explica lá rapidinho. Sim, a pessoa sempre pensa que nós estamos bem e a outra tem que mudar. Então Deus tem que ouvir a minha oração, porque a outra tem que mudar, porque eu estou bem. Pois, a mulher pensa assim em relação Sim. ao marido. E o marido também pensa isso acerca de Pois, mulher. o marido pensa sempre que eu é que estou certa, a Pois. minha mulher é que tem que mudar. É. E ela pode não dizer nada, mas pensa o mesmo. Sim, Que ela pode dizer até. Ela pensa, eu é que estou certa, o meu marido está errado. Quem é que está certo? Nenhum deles, porque nenhum deles vai mudar. Não vão mudar. O seu patrão não vai mudar, as coisas lá fora não vão mudar, Sim. mas você tem o poder para ser você a mudar. E quando você muda, então as coisas vão mudar para si, lá fora, porque você mudou cá dentro. Portanto, o sucesso vem por mudar cá dentro. E neste livro eu tenho aqui uma série de más atitudes que devemos mudar, vem no capítulo 3, né? Por exemplo, a pessoa, quando lhe fazem algo mal, ele tem um sentimento de revolta porque foi enganado, porque o prejudicaram, ou então ele teve um fracasso e sempre quer pôr a culpa em alguém. Alguém é Sim. sempre culpado, não fui eu, é alguém. Alguém. Pois, é como eu lá na minha casa, quando eu não sei onde é que está a minha camisola, é alguém. Sim, se tu não sabes onde estão os teus óculos, onde É a estão as minha meias, onde está o relógio. É a minha mulher. Mesmo se ele te for a tarde toda, quando eu volto, onde estão os meus óculos, eu tenho que saber. Exatamente, É, exatamente. exatamente. Mas por acaso... E por acaso, pelos dons do Espírito, às vezes dou certo, dá certo. Bem, mas pronto, há muitas pessoas que têm uma má atitude quando as coisas não correm bem e tendem a retaliar, né? A pagar o mal com o mal. É o pior que você pode fazer, porque em termos bíblicos isso é muito negativo. É uma força que vem do diabo. Retaliar vem do diabo.
Todavia, nas televisões, não é? Nos filmes de Hollywood, etc., é o que se ensina a retaliar. É? E os governantes retaliam, até quando não têm razão, retaliam contra outros, inventam, etc. E isso é uma atitude que traz derrota. Qual deve ser a nossa atitude se nos prejudicam? É perdoar 70 vezes 7. Sim. Perdoar 70 vezes 7. É isso. Uau! Jesus foi mega ofendido porque o seu primo, que era um homem muito importante, chamava-se João Batista, por pregar o Evangelho e denunciar ao rei Herodes a pouca vergonha que ele fazia, o rei Herodes o prendeu e a mulher com quem ele andava, que era uma verdadeira prostituta, se vendia, pediu a cabeça dele. E não é que ele mandou degolar o João Batista. E a Bíblia diz que Jesus foi em tudo tentado como eu e você. Portanto, Jesus sentiu uma revolta gigante. E ele era Deus. O que é que foi no coração, na cabeça de Jesus? De certeza mesmo que iria na sua se lhe fizesse isso à sua família. Pois, é preciso pensar assim. E ele tinha a faca e o queijo na mão. Ele podia dizer assim: eu estou cansado desta gente, tudo um bando de poucas vergonhas, só sabem fazer iniquidades, nojo, mentiras, e fazem uma coisa dessas. Chamava os anjos, acabava com o mundo e acabou. Porque ele é que criou o mundo. Mas ele se agarrou. Sabe o que ele fez? Foi retaliar de uma forma completamente diferente. Foi e curou toda a gente por onde ele passou. Sim. Quer acreditasse, quer não, ele retaliou fazendo o bem aonde fizeram também a maldade. Portanto, essa é a atitude de um vencedor. Depois tenho aqui, neste livro, várias referências de casos bíblicos de pessoas que tiveram atitudes boas e venceram, e pessoas que tiveram atitudes más e não venceram. E, por fim, tenho o capítulo 12 que diz a minha decisão pessoal. Aqui no ponto 2 diz, o primeiro ponto é: eu vou ter comunhão com Deus. É uma atitude mega importante. Ter comunhão com Deus vai cheirar a Deus quando vai sair de casa, vai ter sucesso. E depois diz, vou encher o meu coração com louvores. Foi o que fizemos há bocadinho, cantámos louvores. Vou encher o meu coração com louvores, porque para aquilo que Ele me fez, salvou-me, para aquilo que Ele é, o Deus Todo-Poderoso, para aquilo que Ele faz, multiplica a farinha, o azeite, supra as minhas necessidades, e louvo a Deus pela minha chamada. Muito importante louvar a Deus pela nossa chamada. Todos temos chamada e devemos agradecer a Deus pela honra de podermos servir a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. E agora vamos ouvir que música? Ide e pregai o Evangelho. É uma atitude muito boa, muito positiva. Ide a tempo e fora de tempo. Pregai o Evangelho. Fala de Jesus a toda a gente. Aleluia. Vamos então. Ide e pregai o Evangelho. 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 Será condenado, mas quem nele crer será salvo. Quem não crer nele será condenado, mas quem nele crer será salvo. Estes sinais se seguirão àquele que crer. Estes sinais se seguirão àquele que crer. No seu poder, ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai, pregai.
julgava que hoje já ia ver o novo clipe que o... Ah? Sim. Tinha gostado. Está pronto. Põe o clipe novo. Tá aí de pregar o evangelho. Pregai, pregai, pregai. Põe o clipe. Vai. Que tal? Viste? Sim, vi. Viste? Não sei se viste bem. Eu vi bem. Viste? Já tinha visto antes, agora eu vi outra vez. Bem, eu hoje quero falar sobre o Deus de milagres financeiros que resolve problemas. Eu hoje fiquei sinceramente abatido porque vi uma notícia onde muita gente está outra vez a passar fome. Estavam a dizer que muita gente que na onda inicial do Covid-19 ajudou os outros. Sim. Ajudou os outros. Agora eles precisam de ajuda. E alguém estava a dizer, de uma organização que ajuda, não é? Estava a dizer que, como é evidente, as pessoas têm vergonha, não é? Quer dizer, uma pessoa que trabalha, que... Pronto, que não é mandrião, que é uma pessoa como deve ser, tem a sua dignidade. E deve ser uma coisa horrorosa a pessoa não poder dar de comer à família e ter que ir pedir ajuda. É uma coisa mesmo muito má. Mas sabe uma coisa? É para si que eu quero falar hoje. Deus é todo-poderoso. Ele é seu amigo. Ele sabe o que está a passar na sua vida. E, na verdade, se alguém o está a ajudar, já é Deus que está a fazer com que essa pessoa ajude você. Agora, de certeza que não é isso que você deseja. Não é o seu melhor, não é? Não é o melhor que Deus tem para si, nem é aquilo que você deseja, estar sempre à espera que a gente vá trazer-lhe comida básica e coisas assim. E sabe, este Deus maravilhoso é Jesus. E Ele tem o poder para mudar a sua vida. Nós, na Igreja Maná, conhecemos literalmente milhares e milhares e milhares, se calhar já milhões de pessoas que já saíram da miséria e da desgraça em tantos lugares do mundo. E você vai ser mais uma. Você, se calhar, perdeu o emprego, foi despedido porque, infelizmente, o seu patrão não tem negócio. Se calhar, você nem está a receber a segurança social, mas saiba que há um Deus de milagres financeiros. Então, há uma lei que você precisa de entender e de ouvir, que é como é que Deus faz um milagre financeiro. Eu vou explicar como é. Você põe na mão de Deus uma semente. E Deus vai e multiplica essa semente, boa medida, recalcada, sacudida, e isso vai trazer as necessidades supridas. É uma lei que funciona em todas as áreas da nossa vida. Jesus disse, tudo no reino de Deus. Funciona à semelhança do agricultor que pega numa semente e lança a semente à terra e a semente cresce dia e noite, não sabemos como, e no seu tempo dá o fruto. Ora, por incrível que pareça, o nosso dinheiro são sementes também. As plantas nascem como resultado de sementes, as suas palavras, a Bíblia diz, são sementes e dinheiro são sementes. Quando nós, na Igreja Maná, recolhemos dízimos e ofertas, é para cumprir essa lei de Deus. Eu sei que a primeira vez que uma pessoa ouve isto, e para mais estiverem em aflição, fica a pensar, então se eu já estou aflito, não me vão dar dinheiro a mim? Eu é que vou dar dinheiro à casa de Deus. É verdade. Porque quando você semeia o seu dinheiro, o seu dízimo e oferta na casa de Deus, Deus faz um sobrenatural, que mais ninguém faz. É uma promessa de Deus e Ele não falha. É por isso que muita gente mesmo na Igreja Maná
está a vencer. Porque antes até da pandemia vir, eles sabiam esta lei e já usavam. E quando foram apanhados com esta onda de choque tremenda, lembraram-se desta lei e mesmo muitos sem emprego e com negócios fechados, Sim. eles disseram, não, eu vou acreditar em Deus. Eu vou pôr as leis de Deus em funcionamento porque Deus não pode falhar. E não falhou. E felizmente, grande parte dessas pessoas até ficou melhor do que estava antes, porque Deus diz que sempre faz acima do que pensamos ou pedimos. Portanto, ouça bem esta lição. Hoje vamos ver a história da viúva de Sarepta, que era uma mulher que estava sem esperança. Havia fome naquele tempo. Não havia comida. E ela tinha só mais um bocado de farinha, um bocado de azeite, ia cozer um bolo ou um pão, ou o que é, para ele e o seu bebê, a sua criancinha, comerem, para depois morrer. E a pergunta que se põe é, então e Deus não sabe? Sabe tudo. Deus sabe quem você é. Deus sabe o que é que você está a passar. Deus sabe a sua angústia. É por isso que não é por acaso que você está a ouvir esta mensagem. Não é por acaso que o seu amigo lhe disse para assistir este programa a esta hora. Não é por acaso, não. Foi Deus que fez com que você ouvisse o recado dele. Bem, então vamos ver a história, mas eu vou já adiantar que ela estava desesperada, mas Deus sabia. O que é que Deus fez? Como ela não podia ir à igreja, estava incapacitada, Deus levou a igreja até ela, ou seja, levou o profeta. Sim. Certo? Certo. Para quê? Para Deus fazer um milagre. Para Deus fazer um milagre na vida dela e fez. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Então, hoje mesmo, preste muita atenção àquilo que estamos a ensinar aqui, porque isto é um segredo de Deus para libertar você dessa situação tão embaraçosa e angustiante. Quer dizer, é mesmo terrível. Ouça então a história. Sim. Então veio a palavra do Senhor ao profeta Elias e disse, levanta-te, vai a Sarepta, que és de Sidom, e habita ali. E eis que ordena Eli a uma mulher viúva que te sustenta. Então ele se levantou, foi a Sarepta e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ela chamou e lhe disse, traz-me pesta num vaso um pouco da água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela lhe disse, viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e moramos. E ela? Isso que ela disse. Ela disse. Sim. E como é que o profeta respondeu? Sim, e o profeta Elias lhe disse, não temas, vai, faça conforme a tua palavra, porém faça disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora e depois farás para ti e para o teu filho. Veja bem, presta atenção a esta história. A mulher estava ciente que ia fazer o último pão. Sim. E morrer. Em África, já aconteceu, infelizmente, há montes de aldeias e povos nos últimos tempos. Mas Deus sabia da situação da senhora, Sim. como sabe da sua. O que é que Deus fez? Falou ao profeta para ir lá à casa da viúva. Agora é interessante, Deus disse, vai lá porque ela te vai dar de comer. Então, mas pergunta-se, Deus não sabia que a mulher não tinha comida? Sabia. Só que Deus sabia que Ele, que é Deus, pode e quer e ia fazer um milagre. Essa era a intenção de Deus. Então, quando o homem lhe pediu de comer, ela disse, olha, não tenho nada, vou comer o último pão e vou morrer, eu e o meu filho. E aí o Espírito de Deus levou o profeta a dizer uma coisa que, aos olhos de muita gente do mundo, parece um absurdo. O profeta disse, olha, faz o bolo, o pão, mas primeiro dá-me para mim.
que é que muita gente no mundo que não quer nada com Deus, quer a chafurdice no esquema das mentiras, das trevas e tudo isso, ia falar? Pois, está a ver, aquela gente da igreja é só para roubar até os pobres. É gente estúlcia, estúpidos, não percebem nada da Bíblia, passam a vida a enganar os outros, serem enganados, cada vez mais pobres, não estudam minimamente a lei. Não, meu irmão. Deus não quer roubar ninguém. Deus nem obriga ninguém a trazer dinheiro para a igreja. Quem obriga é o governo. Esses é que obrigam, à força. E se você não pagar tudo, nem que esteja a passar fome, eles tiram-lhe a casa onde mora o seu bebê. Essas é que são as verdades verdadeiras de pessoas que não têm coração nenhum. Não. Na igreja só dá quem quer e dá por fé. Porque acredita naquilo que Deus diz. Dai, ser-vos-á dado. Semeia, colherás. A lei de semear para colher. Porquê que Deus, através do profeta, disse à mulher, dá primeiro para o homem de Deus, para ela semear, para poder colher. Sim. Porque se ela for, imagina um agricultor, vai e come a semente. Quando for tempo de semear, não tem semente para semear, comeu tudo. Está a ver? Você sabia que os agricultores, eu uma temporada que andei com grandes agricultores, disseram que eles sempre guardam 10% do melhor grão mais forte, que é para a próxima época eles terem sementes para semear. Então, o que é que Deus estava a dizer através do profeta? Olha, põe na mão de Deus, que é o profeta, é o representante, o primeiro pegado de pão, porque Deus vai multiplicar boa medida, recalcada, sacudida, transbordando e não vais passar fome. Por isso é que ele disse, dá primeiro para mim, porque assim diz o Senhor. A farinha não vai acabar da tua panela, nem o azeite da botija. Sim, é isso. E ela acreditou, porque ele era um homem de Deus. Ela sabia quem era aquele homem. Era um homem que trouxe um recado de Deus. E ela acreditou e fez. Ela fez o pão, deu para o profeta, e, portanto, porque ela semeou até na sua angústia, na sua fome, no seu desespero, o que é que Deus fez? Multiplicou rapidamente, não foi em tempo normal. E é isto que nós da Igreja Maná chamamos de semear em tempo de fome. Quando uma pessoa está em aflição financeiramente, a solução é semear de imediato. Semear com fé. Semear não é esmolas, é o seu melhor. Aí sabe o que Deus vai fazer? Vai multiplicar a semente de forma sobrenatural e rápida, sem ser em tempo normal. Você não imagina quantos casos nós conhecemos. Porquê? Porque as leis de Deus funcionam sempre. Funcionam em qualquer parte do mundo. Funcionam para si, funcionam em qualquer país. Para Deus não há distâncias. Portanto, o que é que Deus fez aqui? Fez a multiplicação da farinha e do azeite. E é isso que Deus quer fazer e vai fazer na sua vida. Prepare uma semente. Venha amanhã à igreja, se não pode, use as tecnologias modernas de enviar a sua semente especial através do banco ou coisa assim, mas faça a lei de Deus e vai ver como Deus vai abrir um caminho onde não há caminho. Ele é o Deus da vitória, do sucesso. Esta é a solução, semear em tempo de fome. Semear para que Deus multiplique boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Vamos então ver a placa e ouvir a música. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado.
Jesus é meu pastor e nada me faltará. Engrandecido seja o Senhor, é Ele quem dá forças e riquezas, quem abençoa toda a tua casa e as obras das tuas mãos. Se escutares a sua palavra para fazer. Estenda a sua mão sobre mim agora mesmo. E se puder, coloque a sua mão no ecrã para tipificar que eu estou a orar por si. Eu ordeno essa fome que desapareça, essa crise financeira que desapareça. Eu decreto que a palavra de Deus está a funcionar na sua vida, porque toda a Igreja Maranata está a prosperar, você vai prosperar, você vai vencer, Deus lhe vai trazer um emprego, os negócios vão reabrir em nome de Jesus. E a todos os outros já estão a praticar estas leis. Eu também declaro que cada vez somos mais abençoados por cima e não por baixo, porque o Senhor Deus está a transferir riquezas dos ímpios para os seus filhos, para nós servirmos a Deus. Amém e amém. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. E agora é a hora da gente falar do Deus de milagres. Muita gente está a telefonar, muita gente escreveu, fez pedidos de oração. E antes de orar, dentro de alguns minutos, eu vou explicar alguns segredos para que seja feita a oração da fé e não da dúvida. Eu tenho um livro tenho 2 básicos, que estou sempre a dizer a mesma coisa. Muitos irmãos até oferecem esses livros às pessoas que estão doentes, não é verdade? É o livro de Cura Divina, vai lá tu, onde é que está? Está aí mesmo? Está aí, olha aí. Aí onde? Aí onde estás a mexer? Não. Aqui. Aqui? Aí, olha aqui. Ah, aí mesmo. Aí mesmo. Lá está a ver? Hoje fui eu que tive que dizer à minha mulher onde é que está. Sim. É para tu ficares feliz. Ah, tá bom. Ficas feliz. Então, neste livro eu explico que a vontade de Deus é curar todas as pessoas. Eu explico que o diabo é que veio para matar, roubar, destruir. E explico que há situações onde as pessoas têm problemas porque andam em caminhos que irritam solenemente a Deus. E por isso tem este livro, que é a Origem dos Problemas, que explica 12 das coisas normais que irritam muito a Deus e que, se a pessoa não parar de fazer isso, vamos orar em vão que Deus não responde. Agora, eu hoje vou falar sobre uma situação que tem a ver com bruxaria, ou porque você andou envolvido em bruxaria, ou porque alguém lhe anda a fazer bruxaria. Isso é das coisas mais terríveis que pode acontecer. E alguém dizia assim, até conheço médicos e advogados, meus amigos, dizem, mas o apóstolo, isso existe mesmo, existe. Mas hoje, nos dias de... E quando eu começo a ensinar, ele diz, mas eu já vi isso, mas eu até já presenciei. Então, são demónios. Bem, vamos ver Marcos 1, 23, de como um dia Jesus estava numa igreja judia e estava lá um homem que tinha um espírito maligno. Sim. Então, estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, ai, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-no, clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram ao ponto de perguntar entre si, dizendo, que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos que eles lhe obedecessem. Bem, eu vou contar um exemplo que é pessoal, que aconteceu quando eu me entreguei a Jesus em Joanesburgo. Comecei a ir à igreja e um dia aparece lá uma irmã nossa, quer dizer, ela ia, e era uma senhora de alta classe,
uma senhora nova, muito bem, sempre muito bem vestida e tal. E então ela foi à frente, ao altar, pediu oração ao pastor. E eu era apenas um membro da igreja, eu estava há pouco tempo salvo. Portanto, para mim era tudo novidade. Quando o pastor vai impor as mãos sobre ela, ela cai no chão, logo eu fiquei assustado. Puxa, então a senhora cai no chão, o que é isto? E começa a rebolar, e a dizer palavrões, e a falar com voz de homem. E depois dá urros de animais, eu fiquei assustado, só não saí com vergonha. O que é isto que está a passar aqui? Parece um filme de horror. E passado um bom bocado, naquilo que eu percebia que havia uma luta dentro dela, havia alguma coisa dentro dela que fazia com que ela fizesse cenas daquelas. Quer dizer, como é que é possível? A senhora parece que de repente morreu, ficou assim, veio ela, parece que aquilo que lá estava saiu e ela ficou normal. Eu nunca tinha visto aquilo. Como eu já tinha assim um bocadinho de à vontade com o pastor, no dia seguinte, ou sei lá quando, perguntei, o que é que aconteceu ali? Aquilo foi uma coisa. E ele explicou, não, aquilo a senhora tinha demónios. Que quando fomos orar, os demónios estrebucharam, porque eu os expulsei, e eles não querem sair, fazem aquela cena toda, mas quando usamos o nome de Jesus, eles são obrigados a sair, porque tem os anjos de Deus em nosso redor, que obrigam os demónios a obedecer. Aquilo me impressionou, como deve calcular. Então comecei a ver na Bíblia que isso acontecia antigamente, nos tempos de Jesus, e afinal acontece também. Podia-lhe contar muitos mais casos, e de certeza que você também, se calhar, vai reconhecer várias dessas situações. Uma vez eu fui, há muitos anos, estava aqui no aeroporto de Lisboa, já não tem nada a ver com o que é hoje, porque houve remodelações, claro, para o melhor, mas havia lá uma loja que eu gostava muito, vendia canetas bonitas e tal. Quando eu entrei, o homem começa a estrebuchar, a fazer... Pensei, mas o que é isto? Um homem destes, numa loja tão bonita, um sítio nobre. Quando eu saí, o homem ficou normal. Pois é que eu me lembrei, ele estava com demónios. Bem, já vamos ver porque é que eles podem ter demónios. Agora, esta palavra é para falar para você, que diz assim, eu sei o que é que está a falar. O meu filho vê coisas à noite. O meu filho vê bichos esquisitos, ouve vozes. Ou então você mesmo vê, ouve coisas. Ou então alguém de família cai, estrebucha, rebola-se, volta e não volta. Ou então tem doenças estranhas. Depois vai ao médico, faz análise, não descobre coisa nenhuma. O que é isso? São demónios. São demónios que se manifestam visivelmente através dos corpos das pessoas. Às vezes, os demónios levam a pessoa a fazer gestos e com o corpo que humanamente é impossível. Como, por exemplo, levitar. Estar no ar assim, sem apoio nenhum. E muito mais. Agora, a grande questão é o que é que acontece quando uma pessoa está debaixo dessas coisas? Sente-se mal. Tudo corre mal. Tudo vai de mal a pior. E só há uma maneira da pessoa se livrar destas coisas. É vir à igreja, entregar a vida a Jesus e sair dos caminhos que irritam a Deus. Não há outro caminho. Não há outra solução. Não há o mínimo de hipótese, já lhe digo. Não há medicinas, nem hipnose, nem coisa nenhuma. Agora, porquê que as pessoas vão a esses sítios? Porquê que isso acontece? Porque as pessoas vão a lugares onde é verdadeiramente a casa do diabo. Por isso é que eu tenho este livro que diz a origem dos problemas, e aqui assim eu falo de vários caminhos errados. E hoje vou falar sobre o caminho onde muita gente anda, que é da bruxaria do oculto. A ver? Porquê é que muita gente vai
a um lugar de bruxaria do oculto. Porque alguém lhe disse, oh, ali uma mulher que faz uns trabalhos, ou ali um homem que faz não sei o quê, ou tu vai lá, aquele é que te vai endireitar a vida, não sei o quê. Bem, sempre, invariavelmente, a pessoa que vai a um desses sítios vai acabar por ficar pior. Ao princípio, dos truques mais básicos do diabo é, como é o diabo que está a afligir a pessoa, o diabo liberta a pessoa que vai a esses caminhos para a pessoa pensar, estou bem, está aqui, olha, fiquei melhor. Mas é uma questão de uma semana, duas, o diabo vai trazer a conta e o pagamento é terrível. A pessoa fica pior que nunca, porque o diabo só vem para matar, roubar e destruir. Tudo que é bruxaria, feitiçaria, ocultismo, espiritismo, leitura da sorte, magias, tudo isso é apenas o mesmo nome para a mesma coisa, está a ver? Que é casa do diabo. É altamente proibido por Deus. Por exemplo, em Deuteronômio, eu só estou a ler aqui, que é para depois você pode arranjar este livro e estudar. Precisa de estudar. Eu hoje vou orar e você vai ficar liberto, mas você precisa de manter-se liberto. Então aqui diz, Deus falando ao povo que ele libertou, tirando do Egito e pondo na terra prometida. E a terra prometida tinha lá pessoas que andavam na bruxaria, que andavam na idolatria, que irritavam a Deus, e Deus queria tirar isso a eles, porque estava farto dessa gente o ofender, e dar aos seus servos. E hoje Deus quer fazer a mesma coisa. Então, Deus avisou e disse ao seu povo, quando entrar na terra que o Senhor Deus te der, que é a terra prometida, não aprendas a fazer conforme as abominações dessa gente. Entre ti não se faz passar pelo fogo seu filho e sua filha. Você sabe que em Portugal, não sei se ainda houve, pelo menos o ano passado, aí uma onda de fazer essas porcarias de fogos estranhos no meio de empresários, a dizer que isso ia libertar, que ia trazer não sei o quê. Não, traz a maldição, são demónios. É uma das coisas que o diabo faz. Entre ti não se faz passar quem vai a um adivinhador, os que leem a sorte, o futuro, nem quem consulta um espírito adivinhante, nem quem consulta os mortos. Ouça, quando uma pessoa, um bruxo assim, fica possesso, ele incorpora demónios. E sabe que eu aprendi muito, sabe com quem? Com bruxos, com os do topo, porque eles perderam negócios por causa da unção da igreja, queixaram-se ao diabo, o diabo disse a culpa é daquela gente ali. E ele veio à igreja Maná, tentou destruir, trouxe demónios, mas ele é que perdeu a batalha porque Deus é maior que o diabo. Então muitos deles se converteram e me contaram o que é que eles faziam. Por isso eu sei muitas destas coisas. Está a ver? E portanto, uma das coisas é que eles têm demónios fixos com quem eles trabalham. Então eles chamam o demónio, não sei das quantas, e dizem, vais fazer aquilo ali. Normalmente a fazer maldade, a roubar os outros. Ou até matar. E Deus diz, não faças. E se a pessoa está numa sessão dessas, onde parece que o bruxo está com convulsões e fala uma voz igualzinha ao pai, à mãe, ao avô, à mulher, ao marido, ao que é um engano fantástico. Só que é mentira. É o diabo. É precisamente o diabo. Uma vez uma bruxa andava-nos a chatear lá na igreja, onde eu andei, e desafiou-nos. E a gente, era eu mais dois jovens evangelistas. Sim, pá, a gente pode lá ir, mas você nunca mais vai ter demônio, nunca mais vai ter negócio. Eu faço, acontece. Tá bem, fomos lá e com uma condição. Nós é que orávamos primeiro. Tá bem. A gente chegou lá e dissemos, nós decretamos que todo espírito maligno, de adivinhação e seja do que for, está proibido de entrar aqui, nunca mais entra aqui, nem ao pé através dela, no nome de Jesus. Invocamos os anjos para garantir que isto aconteça. Nunca mais a mulher teve negócios. Nunca mais ela imitou a voz de ninguém. Porquê?
porque são demónios. Agora, o que é que acontece quando a pessoa anda nesses caminhos? Diz que, por causa disso, Deus lança a pessoa para o diabo. Deus entrega pessoas ao diabo. Deus entrega pessoas ao diabo. Podia-lhe contar, hoje já vamos terminar este mini-estudo, Deus entregou o rei Saul ao diabo. A ver? Porquê? Porque é o que ele andava a fazer. E então o que acontece? Só há uma maneira. É de você orar e pedir perdão a Deus e entregar a vida a Jesus e começar uma vida nova. E depois tem que encher o coração com a palavra de Deus, porque é perigosíssimo depois não vir à casa de Deus. Porque se não vier, o diabo vai voltar, espreitar, a tua vida está limpinha, Jesus arrumou a tua vida e ele vai trazer 7 demónios piores. 7 demónios piores. Então, hoje, se esta palavra é para ti, tu sentes isto, aquilo, aquilo outro, estão a acontecer coisas e doenças e etc. Muitas doenças, até de cancro, disto, aquilo, aquilo outro, são demónios, são espíritos malignos de enfermidade. E hoje você vai orar. Estende a seu braço sobre mim e diz assim: Senhor Jesus, eu não quero nada, com o diabo. Por isso, eu decido hoje sair desses caminhos que te aborrecem. Eu declaro que a partir de hoje só quero Jesus e vou andar nos caminhos de Deus. Amém. E amém. Agora posso orar por si. E eu oro. Senhor Jesus, agora que eles decidiram que não querem nada com o diabo, mas querem tudo contigo, eu sei que tu vais curar toda a sorte de enfermidade. Quem tem cancro, quem tem otites, quem tem o vírus, quem tem problemas de toda a sorte, a tua unção, o teu poder está a entrar nessas pessoas, nessas casas, nessas famílias, nesses negócios. E tudo está a mudar a partir de hoje em diante, no nome de Jesus Cristo. Somente crê, meu amigo, que tudo está a mudar. E porque Ele vive, podes crer que amanhã vai ser melhor e melhor. Ouça esta música, porque Ele vive, amanhã vai ser melhor. Tem fé em Deus, anda com Deus. Amanhã estamos aqui para estarmos na reunião da igreja Lutar TBC, e você ou está na igreja ou está no programa. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, sim. Ouça com atenção. Amanhã vamos estar juntos, a lutar TBC. E a partir de hoje, você decidiu mudar. Amanhã estamos juntos e você vai ter cada vez mais fé, cada vez vai ter mais sucesso e vitória. Aleluia! Até amanhã!